Professor Fábio Fernandes, muito obrigado, seja bem-vindo ao programa Zilhões de Coisas da Rádio Timbeira. Bom dia. Bom dia, Gil Porto. Tudo bem? Satisfação estar fazendo parte aqui do seu programa Zilhões de Coisas para esclarecer alguns pontos importantes da Lei 14.071 de 2020. Começa a entrar em vigor aí a partir da segunda-feira. Certo. Professor, queria que o senhor falasse primeiro sobre as novas regras para a CNH, porque teremos algumas mudanças aí importantes, não é isso? Sobre o documento de Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, realmente temos mudanças importantes, principalmente para o cidadão saber conhecer os seus direitos. No ato de fiscalização, ele tem algumas opções, agora em mostrar para o agente da autoridade de trânsito na fiscalização de trânsito, ele pode, inclusive, apresentar na fiscalização o documento físico, o documento da CNH, propriamente dito, ou também apresentar a carteira digital. E essa é uma benfeitoria, um avanço, porque muitas das vezes o condutor, o cidadão, por vários motivos, acaba esquecendo o seu documento físico e, quando surpreendido numa fiscalização de trânsito, ele acaba sendo autuado por não portar. A partir desta lei, 14.071 de 2020, nós temos aí a opção deste condutor portar o documento físico ou apresentar carteira digital, e não tendo nenhuma das duas opções, cabe ao agente da autoridade de trânsito verificar, junto ao sistema informatizado do órgão, se o condutor está devidamente habilitado. E, nesse sentido, torna-se dispensado o porte. Professor, também aumenta o número de pontos, é isso? Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e internautas esse aumento do número de pontos na carteira. A questão do prazo para você ter o seu direito de dirigir suspenso, hoje, vigora, se você acumular 20 pontos no período de 12 meses, abre-se o processo de suspensão do direito de dirigir. Ou, se o condutor cometer qualquer uma das infrações específica, que nela esteja prevista a suspensão do direito de dirigir, ele também poderá ser aberto o processo de suspensão do direito de dirigir. Com a nova lei, houve alterações. Vai ser da seguinte maneira: houve uma alteração no que diz respeito à quantidade de pontos, levando em consideração ao período de 12 meses. Por exemplo, só um instantezinho para me pegar aqui essa referência no artigo para o nosso ouvinte. Certo, estamos conversando com o professor Fábio. A cada 20 pontos, o condutor, se ele cometer pelo menos uma infração de trânsito, no caso, ele abre uma infração de trânsito gravíssima, aí ele poderá ter o seu direito de dirigir suspenso, abre-se o processo de suspensão do direito de dirigir. E no caso de ele cometer 30 pontos durante o período de 12 meses, aí teria que ter, no mínimo, 2 infrações gravíssimas para abrir a suspensão do direito de dirigir. Então, dessa forma que passa a ser entendido a suspensão do direito de dirigir a partir da Lei 14.071 de 2020, que entra em vigor na segunda-feira. O outro prazo também está aumentando a questão da idade, não é, professor? Do vencimento da CNH, que antes era 5 anos para todo mundo, agora tem uma diferença aí com a idade, não é isso? O que determina a validade do documento de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação, é o exame médico de aptidão física e mental. Até então, hoje, nós temos esse exame tem validade de 5 anos. A partir da nova lei, este exame vai levar em consideração a idade do condutor. Se o condutor tiver menos de 50 anos, essa validade deste exame passa para 10 anos. Se ele tiver menos de 50 anos, menos de 50 anos passa a ser 10 anos, e se ele tiver mais de 50 anos e menos de 70 anos, essa validade permanece no prazo que nós temos hoje em vigor, que é 5 anos. E se ele tiver acima de 70 anos, essa validade deste exame de aptidão física e mental, que é quem determina a validade da CNH, passa para 3 anos.
Então, essa foi a modificação que ocorreu aí, de acordo com a nova lei, que entra em vigor na segunda-feira. Quer dizer, quem tem que prestar mais atenção agora desses dados aí, professor, quem tem acima de 50 anos, né? Porque vai ter a diferença. Porque quem tem menos de 50 só vai ampliar o prazo. Por exemplo, eu tenho menos de 50, então a minha carteira já vai valer na partida próxima, não é isso? Porque, por exemplo, a minha vence agora, acho que 2022 a 2023. Aí, quando eu for renovar, ela vai ficar por 10 anos, é isso? Ou não? Na verdade, funciona da seguinte forma: o que determina a validade da CNH é o exame de aptidão física e mental, o exame médico de aptidão física e mental. Então, para aqueles que estão iniciando o processo de habilitação, que iniciarão o processo de habilitação a partir de segunda-feira, se estes candidatos tiverem idade inferior a 50 anos, a validade do exame passa a ser 10 anos. Para aqueles que já iniciaram o processo para tirar a carteira nacional de habilitação, processo de habilitação, antes desta data, vigora ainda o prazo de validade do exame atual, que é de 5 anos. Então, aqueles que já iniciaram antes da data de 12 de abril de 2020, permanece 5, e aqueles que vão iniciar o processo após 12 de abril de 2021, aí já passa a ser contemplado com a validade ampliada para 10 anos, certo? Certo. Estamos conversando com o professor Fábio Fernandes, ele que é observador nacional de segurança viária aqui no programa Zilhões de Coisas da Rádio Timbira. Professor, vamos falar agora sobre crianças, não é? Porque tem aquela questão da altura, da idade, vai na frente, vai atrás. Enfim, queria que o senhor explicasse para a gente sobre essas novas regras. Nós temos mudanças no que diz respeito ao transporte de crianças em automóveis. As crianças com idade inferior a 10 anos e cuja altura não tenha atingido 1,45 m de altura, essas crianças deverão ser transportadas no banco traseiro. Essa mudança, muitos questionam por que a idade de 10 anos. Nós temos que entender essa idade de 10 anos a partir da explicação que o próprio especialista fez quando foi publicado o Código de Trânsito Brasileiro em 97. A idade de 10 anos justifica-se pelo fato de que a estatura da criança, levando em consideração a altura da cintura para cima, é uma altura suficiente para que a criança possa usar o cinto de segurança sem passar pelo pescoço, ou seja, usar o cinto de segurança de forma segura. Então, nesse sentido, esse é o entendimento, essa é a explicação por que 10 anos, que muitos ficam se perguntando por que 10 anos, por que não poderia ser uma outra idade. Então, o entendimento, a explicação que o legislador apresentou à época foi justamente esta. Hoje nós vamos ter essa alteração, porque mudou a questão, permaneceu a idade de 10 anos, mas acrescentou-se a questão da altura, tem que se verificar a altura, se a criança atinge 1,45 m. É um pouco complicado para o ato fiscalizador. Para o agente da autoridade de trânsito fiscalizar essas questões, é um pouco complicado, porque nem sempre o agente da autoridade de trânsito ele vai dispor de uma trena para medir a criança e de fato, saber qual a altura da criança. Além disso, a nova lei também falou em peso. É outro ponto complexo de se verificar no ato de fiscalização. Então, essa questão para as autoridades para os agentes da autoridade de trânsito fazer essa fiscalização, acredito que é suficiente eles detectar junto da fiscalização, no momento da fiscalização, se a criança está sendo transportada de forma segura. Uma vez transportada de forma segura, não entrar nessas questões mais detalhadas de questão de altura e peso, porque inviabiliza, muitas das vezes, a aplicação do código, se for levar em consideração esses pontos. É claro que a regra, no que diz respeito às crianças de 0 a 1 ano, continua bebê conforto, de 1 a 4 anos, cadeirinhas, e de 4 a 7 anos, assento elevado. Então, nesse sentido, permanece as mesmas coisas. O que mudou, o que acrescentou-se foi a questão da verificação da altura
da criança e a questão do peso, que trouxe uma complexidade maior para o agente da autoridade de trânsito no ato de fiscalizar. Então, nesse sentido, acredito que é muito melhor o agente da autoridade de trânsito verificar se a criança está sendo transportada em segurança. Uma vez transportada em segurança, não se deter nessa questão de peso e altura, porque nem sempre ele vai dispor de uma balança para verificar o peso da criança e nem de uma trena, para que ele possa verificar a altura da criança. Até porque se ele for fazer isso com todas as crianças por aí, hein, professor, aí o trânsito vai parar completo ali, até ele verificar tudo, vai complicar, viu? Tem também umas regras novas para a condução de crianças também em motos, professor. Motocicleta, sim. A motocicleta, a mudança que ocorreu foi só na questão da idade. Passou de 7 para 10 anos. Então, a partir de 10 anos, pode-se conduzir a criança no banco do passageiro. Também levou-se em consideração, para determinar essa idade de 10 anos, a estrutura de uma criança, partindo do princípio que a altura da cintura para baixo, as pernas da criança já atingem um tamanho suficiente para que ele possa se apoiar nos pedais da moto com segurança. É o mesmo entendimento, só muda que para a motocicleta se leva em consideração a altura, levando em consideração da cintura para baixo, e para os automóveis leva-se em consideração a altura, a estatura da criança e a altura da cintura para cima. Teve uma determinação, há bem pouco tempo, não lembro quando foi, aquela determinação de andar com farol aceso em rodovias. E agora não tem mais isso, quer dizer, não tem dentro da cidade, alguma coisa assim. Dentro da cidade não precisa mais ter essa questão de usar farol aceso durante o dia, não é? Sim, o que ocorreu foi que a Lei 13.281 de 2016, ela fez uma subdivisão das rodovias, e as rodovias passaram a ter a seguinte composição: rodovia de pista simples, rodovia de pista dupla. Para as rodovias, foi criado, inclusive, em lei, a previsão de se utilizar o farol de luz baixa para as rodovias, né? No caso hoje, com a Lei 14.071 de 2020, como vai ficar? É que será obrigatório apenas para as rodovias de pista simples. O que é a rodovia de pista simples? É aquela rodovia que não existe uma divisão nos dois sentidos, ou seja, não tem o canteiro central. Então, nesse sentido, essas rodovias de pista simples permanecerão obrigatório a utilização da luz baixa durante o dia. Tá? Mas o que se observa também é que os veículos, a partir de 2021, no caso, serão obrigados a sair de fábrica com o DRL, a luz de rodagem diurna, que, na verdade, essa luz de rodagem diurna, ela vai substituir, em alguns casos, para os veículos que assim desejarem, o cumprimento desse ponto da lei, aonde será obrigado manter a luz baixa do veículo nas rodovias de pista simples, mas o veículo que dispuser da luz de rodagem diurna poderão acionar apenas a luz de rodagem diurna na rodovia de pista simples e estará atendendo a nova legislação. Professor, uma dúvida e até curiosidade de muita gente, que é a seguinte, que quando a pessoa compra um carro novo, ele não está emplacado, o carro já não vem emplacado, não é? Qual o prazo que a pessoa, porque a gente observa, tem muita gente rodando por aí, passa muito tempo sem placa, não é? Existe um prazo para a pessoa emplacar esse carro? Queria que o senhor explicasse para a gente, se teve alguma mudança em relação a isso. Sim, existe. No que diz respeito a essa mudança, a mudança que veio foi para quando você for vender o seu veículo. Uma pessoa vai vender o carro. Aí a pessoa que está comprando o veículo, ele tem até 30 dias para fazer a transferência para o seu nome. E no caso da pessoa que está vendendo, ele tem, no caso, aí um prazo também para fazer a comunicação de venda. Houve alterações nestes prazos. No que diz respeito a emplacamento do veículo do carro novo, sim, nós temos aí o prazo estabelecido no Código de Trânsito para que seja feita esse registro, esse emplacamento do veículo.
Certo. Então, por exemplo, se eu compro um carro novo, ele pode rodar aí quanto tempo, mais ou menos? A pessoa pode 15 rodar? dias, ele pode rodar até 15 dias, se me falha a memória, antes de fazer o emplacamento, ou seja, com a nota fiscal. Até esse prazo, ele deve providenciar o emplacamento do veículo. Certo. Estamos conversando aqui com o professor Fábio Fernandes, ele que é observador nacional de segurança viária, aqui no nosso programa Zilhões de Coisas, da Rádio Timbira. Estou vendo aqui também outra aqui, professor, a questão de quem pretende tirar a CNH não vai precisar obrigatoriamente realizar aulas noturnas. A atividade passa a ser opcional. Isso antes era obrigatório, não é? Sim, no início nós tínhamos aí obrigatórias 5 aulas noturnas, 2019 passou a ser obrigatória uma aula noturna, e a partir da lei 1471/2020, deixa de ser obrigatória a aula noturna. Não quer dizer que o instrutor de trânsito não possa ministrar aulas noturnas. É uma condição adversa que é muito importante o candidato à primeira habilitação ter essa vivência, embora não seja obrigatória se o instrutor de trânsito devidamente credenciado no DETRAN assim quiser possibilitar a este candidato esta experiência, para que ele tenha essa experiência, ele pode. Não de forma mais obrigatória, mas ele pode, a seu critério, tá, levando em consideração a sistemática de ensino do Centro de Formação de Condutores, pode utilizar normalmente sem problema. Agora, não por uma questão obrigatória, porque a Lei 1471/2020 retira essa obrigatoriedade. Certo, já estamos aqui na... Oi, pode falar. Agora, é importante frisar alguns pontos sobre essa questão do processo de habilitação. É importante os profissionais hoje da área de trânsito e transporte, os instrutores de trânsito, o pessoal que trabalha na formação de condutores, eles vão, com certeza, vão buscar atualização no que diz respeito à Lei 1471/2020, mas é importante também que o órgão executivo estadual de trânsito, os DETRANs, atualize o banco de questões para o candidato à primeira habilitação, que após o curso teórico de 45 horas aulas, ele passará por uma prova teórica. E é interessante que proceda-se, a partir de então, a atualização desse banco de questões para que não haja aí uma divergência do que está sendo ensinado no Centro de Formação de Condutores para a formação do condutor com as perguntas que eles poderão encontrar no banco de questões do DETRANs. Existem iniciativas já de outros DETRANs, podemos citar aqui, por exemplo, os DETRANs, o DETRAN de Pernambuco, onde já se manifestou nesse sentido, que o banco de prova passará por uma atualização, assim como o próprio DETRAN disponibilizou uma atualização para os profissionais envolvidos na formação de condutores para o estado de Pernambuco. Certo. Só para a gente finalizar, professor, queria saber a sua opinião. O que teve de bom, o que teve de ruim e o que poderia melhorar no trânsito, nessas novas regras. Queria saber a sua opinião nesses pontos aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Por gentileza, o senhor pode repetir a pergunta, por favor? Sim, é o seguinte, para a gente finalizar, certo? Eu queria saber da sua opinião agora, que a gente tirou as dúvidas das novas regras. O que teve de positivo nessas novas regras, o positivo, o que é negativo nisso aí, claro, tudo na sua opinião, e o que poderia mudar para melhorar. Eu queria saber isso aí para a gente finalizar. Na minha opinião, o que tem de positivo com a Lei 14.071/2020 é proporcionar à sociedade a ter esse debate, essa discussão sobre as normas de trânsito, para que nós venhamos ter um trânsito mais seguro. Mas existem alguns pontos, se eu fosse escolher dentre as alterações que foram feitas através da Lei 14.071/2020, um ponto negativo, eu escolheria aí o artigo 44A, se eu não me engano, é o artigo 44A, onde este artigo ele não estava nem previsto no projeto de lei inicial, onde o relator do projeto de lei inicial, inclusive é um deputado maranhense, ele tirou essa ideia, tá? Ele colocou essa ideia, digamos, sem ter sido nem sequer
debatido pelos demais agentes públicos, ou seja, não houve uma discussão aprofundada sobre esse ponto. Então, o artigo trata sobre a questão da conversão à direita, ou seja, direita livre. Em alguns países do mundo, já existe a conversão, no caso, à direita em semáforos livres, mas se tem uma outra cultura, uma outra educação. Então, levando em consideração a isso, eu observo que essa mudança na regra para a conversão à direita, que será permitida a conversão à direita diante de semáforo vermelho, diante de luz vermelha no semáforo, aonde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Então, eu observo que esse é um ponto perigoso, aonde pode gerar inúmeros acidentes, e eu acho desnecessário trazer, na verdade, essa regra, aonde nós temos um índice de acidente de trânsito muito grande, e então, no meu ponto de vista, esse artigo 44A, se não me falha a memória, ele pode causar aí uma série de prejuízo para a sociedade. Pessoas, muitas das vezes, nem todo mundo tem informação das alterações do Código de Trânsito, e aonde for possível, é claro que vai ser indicado via sinalização indicativa, onde é possível, mesmo que o semáforo esteja indicando luz vermelha, você fazer a conversão à direita. Então, muitas das vezes, nesses cruzamentos, existe a faixa de pedestre. Então, o pedestre desavisado, ele vai vai observar que o semáforo está vermelho, ele vai tentar fazer a travessia. Só que lá, aonde for permitido, vai ter uma placa indicativa que pode ser feita a conversão à direita, ainda que o semáforo esteja vermelho. Mas isso é um ponto complexo. Eu achei desnecessário essa regulamentação nesse sentido. E o que eu chamo de mais positivo na questão das novas regras é esse debate que proporciona à sociedade, uma revisão das normas de trânsito, e isso faz com que todo mundo dê uma atenção especial para as novas mudanças, e o Código de Trânsito, de certa forma, contribui muito com essas atualizações para que a sociedade, uma vez observando, nós usufruímos, passamos a ter um trânsito mais seguro na sociedade. Um trânsito com menos acidentes, se for observado aquilo que já se propaga, aquilo que já se ensina há muito tempo, mas o que a gente observa é que a educação para o trânsito, ela deve ser encarada com mais seriedade, ela deve ser encarada com mais compromisso, e podemos até citar aqui um ponto importante dessa nova lei, onde trata que os órgãos executivos estaduais de trânsito, assim como os órgãos executivos municipais de trânsito, poderão criar na sua estrutura a escola pública de trânsito. Esse artigo que trouxe esse dispositivo, no caso que trouxe essa informação, ele é até um pouco desnecessário, porque desde a publicação do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 74 ao 76, nós já tínhamos a previsão do ensino, da educação para o trânsito, de forma transversal nas escolas públicas, do ensino fundamental, ensino médio e até mesmo superior. Então, nunca saiu do papel e veio esta nova lei trazer um reforço aí para que as nossas autoridades de trânsito possibilite a criação das escolas de trânsito dentro da estrutura do Estado e do município para favorecer a educação para o trânsito e assim contribuir para a segurança viária. Certo, professor. Agora, só para finalizar de vez, professor, lembrei de uma coisa assim, algo que já vem há muito tempo fazendo isso aí, porque dessas regras, às vezes, quem pode determinar isso? Prefeitura, Código de Trânsito, é uma coisa assim que eu sempre tive essa dúvida. Por quê? Deixa eu explicar para o senhor aqui. Quando a gente está numa rotatória, por exemplo, aqui em São Luís, certo? A rotatória, a preferência é de quem já está dentro, né? Aí quem está ali fora vai e espera. Só que aí eu fui agora recentemente lá no interior, e em muitas cidades aqui também no interior eles fazem isso, ao contrário. Por exemplo, quem está dentro da rotatória, já está no meio da rotatória, não tem a preferência. Ele é que tem que parar. Outro dia, quando eu fui, rapaz, eu fiquei quase bati o carro, não sabia o que fazer, se era para cá ou para lá. Eu não entendia porque era uma coisa assim meio louca. Aí eu fui, não, porque a preferência é do outro. Aí eu não entendi. Aqui é uma coisa, no interior é outra.
Como é que é isso, professor? Tem regra para isso? Uma lei? É um cruzamento sinalizado, quem vai determinar a preferência é a sinalização. Agora, é um cruzamento que não contém sinalização, aí nós vamos analisar de acordo com a regra geral. Então, quem está na rotatória, quem tem preferência é quem está dentro da rotatória. Se, porventura, não está sinalizado o cruzamento, aí, nesse sentido, aquele veículo que vier pela direita do condutor terá preferência de passagem. E em cruzamentos, dependendo do nível, do tipo de via, por exemplo, quem tem preferência é aquele veículo que vem de uma via de maior porte. Por exemplo, uma via coletora é um cruzamento com uma rodovia. Então, aquele que vem por uma via de maior porte, no caso a rodovia, ele terá preferência. Nos demais casos, entende-se que o veículo que vier pela direita do condutor, ele tem preferência no cruzamento sem sinalização. Então, quem está na rotatória, quem tem preferência é aquele veículo que está dentro da rotatória. Pois é. Agora, se houver uma sinalização diferente, deve ser observada se essa sinalização que foi colocada na via pública, ela está seguindo os manuais de sinalização, se ela não está sendo colocada incorreta. Porque se ela tivesse sido colocada incorreta, aí não tem aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza. É porque tem essa divergência. Se alguém chegar aqui do interior de uma cidade dessas aqui, chegar aqui em São Luís, ele acha estranho isso aí, viu? Ele vai parar, quando ele estiver no meio da rotatória, ele vai parar para dar preferência para o outro, mesmo ele tendo a preferência. Então, isso aí é algo muito diferente que acontece aqui no nosso estado. Não sei como é que é fora aí em outros estados, mas aqui existe muito isso, viu, professor? Professor, gostaria muito de agradecer a sua participação, ainda teria aqui, a gente poderia continuar, mas infelizmente o nosso horário terminou. Muito obrigado, professor Fábio Fernandes, aqui pela sua participação no nosso programa Zilhões de Coisas da Rádio Itimbeira. Gil Porto, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para qualquer oportunidade que assim desejar, trazer explicações sobre a questão do trânsito, contribuindo assim com a segurança viária. Forte abraço. Valeu, muito obrigado ao professor Fábio Fernandes, ele que foi o nosso convidado aqui no programa Zilhões de Coisas. Professor Fábio Fernandes, ele que é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e coordenador geral do Centro Especializado em Trânsito e Transporte, falando sobre essas novas regras de trânsito que irão valer a partir desta segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que está acompanhando o nosso programa, Pádua Furtado, Luiz Ronaldo de Oliveira, falar em Luiz Ronaldo, meu irmão também, Ronaldo Porto, lá em Palmas, está acompanhando. Aqui o Ribamar França, dizendo que esse assunto interessa muito. O Menezes, valeu, obrigado mesmo a participação de todos. Infelizmente, nosso programa Zilhões de Coisas, hoje, mais curto, por causa da decisão da Supercopa do Brasil. Você vai acompanhar agora a decisão entre Flamengo e Palmeiras com a Rádio Tupi. Valeu, muito obrigado. Estaremos de volta no próximo domingo, 10 horas da manhã. E amanhã, a partir das 7 horas, no programa de primeira, com muita informação esportiva na Rádio Itimbeira. Na mesa de áudio, tivemos Francisco Nunes. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Zilhões de coisas, muita informação está no ar. Zilhões de coisas.